amigos da JPTV e do portal JP News. Já está no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro, ao vivo, né, pela Rádio Progresso, nosso programa Estúdio Aberto com o Laura. Sim, estamos sendo filmados pela câmerazinha pequenininha lá. Tudo bem, Laura? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu estou satisfeito de estar aqui, que bom, conversando com os nossos radionautas e também olhando aqui pela janela a chuva que cai, né? Intermitente e forte. É uma manhã. Aliás, a meteorologia já anunciava que nós teríamos chuva, e essa chuva vai se prolongar por 4 ou 5 dias. Será que teremos quem sabe uma nova enchente por aí, né? Será que teremos chuva no desfile Farroupilha, Ernesto? O que tem colocado aí, Adriano, é que, sim, no desfile Farroupilha, pela meteorologia, sim. O que tem se colocado é que a chuva será muito mais forte na serra. E para nós aqui o perigo de enchente é quando chove muito lá, né? Nas cabeceiras. São Francisco, lá para cima, né? Então, essa é a previsão de muita chuva por lá. E se isso acontecer, nós podemos ter uma nova enchente. Muito bem, Ernesto, Laura, olha só, nesse período aí pré-eleitoral, falta mais de um ano, bem mais de um ano para o próximo pleito eleitoral, que será em outubro de 2016, surgem várias especulações sobre possíveis pré-candidatos à prefeitura. O próprio presidente do Diretório Municipal do PMDB, o Dario Collin, citou alguns nomes, né, em entrevista ao JP News, vai ser repercutido agora no Jornal Progresso. Também alguns blogs aí colocaram o nome de Oscar Bessi como possível pré-candidato, e ele já disparou, que diz que está fora da corrida pela prefeitura, que não tem sentido essa observação de que ele poderia ser um dos pré-candidatos. É fase de especulações, né, Laura? Exato. Na verdade, na convenção do PMDB, o Tadeu Fernandes, né, que já foi candidato a prefeito pelo PMDB, ele lançou o nome do Dr. Valdir Kleber como candidato a prefeito, candidato a prefeito, né? E isso inclusive magoou o ex-prefeito Percival, que pretendia concorrer pelo partido. Também ele perdeu a coligação, né? A sua ala, vamos dizer assim, perdeu a coligação por 1 ou 2 votos, e isso dividiu o partido. Mas existe a possibilidade do Percival se filiar a um outro partido em Montenegro. E até semana passada eu sabia que estava em tratativas com diversos outros partidos. Vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer. É um candidato muito forte, né? E, pelo que eu sei, a sua condenação foi de natureza criminal. E a inelegibilidade por 8 anos seria uma pena acessória. É que, pela condenação, que foi inferior a 1 ano, a prescrição ocorre em 2. Então, entre a denúncia e o julgamento final já teriam decorrido mais de 2 anos. E isso levaria, inegavelmente, à prescrição. Ele hoje está sendo defendido por um ex-procurador de justiça, Dr. Vasco Della Justina, e eu sei que esse defensor já teria dito que a prescrição intercorrente teria se verificado. Então nós temos que esperar os acontecimentos e ver, né, se isso efetivamente aconteceu. O Percival é candidato ao natural, né? E também o Valdir Kleber, eu sei que há muita conversa em torno do nome do Valdir. E também nós temos o Bratos, né, que ele não afirmou categoricamente que seria candidato a prefeito, mas eu tive outras conversas com outras pessoas ligadas a ele, a família dele e tal, né, de que ele é candidato a prefeito. Então já são 3 nomes, né, que aparecem, e
outros certamente surgirão, né? Falam que o Chacal é candidato novamente, né? Pelo PSDB. Tem outras conjecturações aí em andamento, mas nós temos que dar tempo ao tempo. Antigamente o nome tinha que ser lançado 2 anos antes, quase, porque tudo era feito através do comício. Então tu vê, Montenegro era muito grande, era um município muito grande, e tu tinha que fazer comício em cada localidade, não era em cada distrito, era em cada localidade. Quer dizer, era um comício em Santos Reis, era um comício em Alfama, era um comício em Lajadinho, em Linha Catarina, sabe? Então, os comícios demandavam muito tempo, eles não podiam, eles eram feitos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então, a campanha eleitoral era acirrada 1 ano antes, praticamente, ou até mais tempo, né? Se fosse antigamente, nessa época, nós já estávamos em plena disputa eleitoral. Muito bem. Agora a gente sai do assunto... Política? Não, ainda estamos na política. Saímos do assunto, que é as especulações sobre pré-candidatos, para um projeto que foi protocolado pelo presidente da Câmara, o vereador Márcio Miller, que irá regulamentar o tempo máximo para que ocorra o atendimento nas agências lotéricas, correios, caixas lotéricas, financeiras e similares do município de Montenegro. Ele está reclamando, está sendo porta-voz da reclamação de muita gente, do excesso de tempo que as pessoas ficam na fila das lotéricas. Eu acho que isso pode ser regrado, assim como já existe uma lei regrando, e que não sei se consegue colocar em prática o tempo mínimo de fila no banco. Porque, o Adriano, nós temos várias outras empresas que cobram um boleto, cobram taxas de água, de luz e assim por diante. Além dos bancos, evidentemente. Só que essas pequenas empresas, elas não podem receber títulos ou contas ou depósitos com valores superiores, por exemplo, a 700, 800 reais. Então fica difícil, né? Uma pessoa quer pagar uma conta de água de 100 ou 200 reais, mas tem um título de 1.000, ele não pode ir no amuleto, por exemplo, não pode na árvore de ouro, ele tem que vir na lotérica. Essa recebe valores sem limite. E aí o que acaba acontecendo? Acumula, né? As filas acabam acontecendo, e filas grandes, né? E principalmente até o dia 10, 12 e tal, né? Elas acontecem assim, a miúde. Tu acha que é possível regrar isso através de uma lei municipal? O problema é que, por exemplo, as 2 lotéricas que nós temos aqui no centro, elas têm um tamanho acanhado. O que teria que fazer? Teria que pôr mais caixa, né? O sistema, tudo isso tem que ser visto, porque legislar é fácil, né? Tu põe no papel, tem que fazer isso, mas e essa infraestrutura? Vai ter que dar um tempo, em primeiro lugar, para montar essa infraestrutura, pelo menos um meio ano, né? Para a lei entrar em vigor. Não pode entrar em vigor de imediato. Os bancos não, os bancos ocupam grandes espaços, né? E os bancos têm caixas eletrônicos que pode-se fazer o autoatendimento, mas nas agências lotéricas não, e elas são pequenas. Pode ver o espaço do Bruno e ver o espaço da outra lotérica, é muito pequeno, não tem onde colocar mais caixa, né? Então, de repente, tu faz uma lei que tu não consegue aplicar. E aí eu pergunto o seguinte, tem que estabelecer sanções. Ora, um vereador não pode estabelecer sanções, porque sanção implica em fiscalização.
Então tu está criando uma atividade ao executivo. O vereador não pode criar uma atividade nova ao executivo. Aí cai por terra. Certo. Bom, Laura, agora a gente traz um outro assunto aqui. Ex-integrantes da banda marcial da escola São João Batista, né? Na época que a escola era dos maristas, né? Estão se encontrando, um trabalho bacana esse, né? É. Flávio Brochir, aqui também temos o Mário Vitor. O Flávio Brochir, ele tinha que ter um título em Montenegro, Festeiro Mor, né? O Flávio Brochir, ele comanda a festa dos ex-funcionários da TANAC, do Renner, aliás. É mesmo? É. Ele já fez reunião de todas as turmas de estudantes pelo qual ele passou. Ele está sempre montando alguma coisa. Me parece muito com o Romélio, né? O Romélio era festeiro, reunia os facebookianos, reunia os ex-alunos numa lista, assim por diante, né? Então tem as pessoas que têm essa capacidade, né, esse dom de reunir e de fazer as coisas acontecerem. Agora eles até estão tocando, quem sabe, desses encontros surge uma banda marcial, né? Banda marcial da terceira idade. Seria uma coisa inédita. Exato, seria inédito. Agora tem que ver se eles ainda têm capacidade de soprar. Tá certo. Bom, a gente segue aqui com mais informações do nosso portal JP News. Traz as notícias atualizadas aqui da região. Eu falei antes, né? O Dario Collen concedeu uma entrevista aqui ao portal JP News e ele lembrou alguns nomes como possíveis pré-candidatos. Segundo ele, podem ser pré-candidatos os advogados Adriano Bergamo e Rafael Lopes, além do Dr. Valdir João Kleber, que segundo candidatos Collen, a prefeito ou a vereador? Pré-candidatos a prefeito. Que segundo Collen é uma pessoa, falando de Valdir Kleber, né? Segundo ele, é uma pessoa preparada e que apresenta todas as possibilidades de encarar uma candidatura. Assim como também não descartou a possibilidade do Percival de Oliveira ser um dos pré-candidatos do partido. Mas como nós já falamos, né, o Percival, segundo informações do próprio PTB, está negociando com essa sigla para migrar. Né? Uhum. Bom, vamos lá para mais informações aqui. A dificuldade de tu colocar as pessoas novas, como o Dr. Bergman, o Dr. Lopes, né? O pai do Odon foi candidato a vereador. O Odon foi vereador, foi candidato a vereador, comandou a Brigada Militar aqui em Montenegro. Ele tinha muita força política. O filho dele, eu acho que deveria começar na vereança, né? E ganhar suporte. É um grande advogado, né, reconhecido e conceituado, mas não politicamente, né? Porque não militou na política até agora. Então, o candidato a prefeito, ele tem que ter, a não ser um cara muito carismático como o Ivan, né? Mas acontece que o Ivan teve, naquela época, ele teve a arena toda trabalhando para ele, praticamente, né? E foi uma sublegenda, né? Mas a maioria da arena trabalhou para ele, não para o Erni. O Erni só foi lançado, só se sagrou vitorioso numa eleição seguinte, né? O próprio Percival, né? Ele foi... Sim, o Percival dentro do PP, ele não ocupou espaço, né? Não conseguiu ser candidato. Então ele migrou para até chegar ao PMDB, onde ele recebeu esse espaço para ser candidato. Tá certo. O Jornal Progresso dessa semana, lá ele vai estar trazendo uma entrevista com o vereador Carlos Einar de Mello, onde ele critica os vereadores do PDT por falarem em CPI e nunca terem apresentado, né, a proposição de abertura de CPI, apesar dos casos que poderiam ser motivos de CPI, como as máquinas chinesas, as obras das casas do PSH. Como é que tu vê isso, Mauro? Bom, ficou claro desde o início dessa legislatura que nós teríamos de um lado 6 vereadores, de outro lado 3, né? E aí um
e um meio que coringa, né? Ora, 3 vereadores e a reticência do próprio Bratos, sempre foi reticente nessas coisas, eles teriam que, em primeiro lugar, obter as provas suficientes para poder pedir uma CPI, né? E depois fazer com que esses outros 6 ou 7, né, votassem e os apoiassem. Então é muito difícil para uma minoria de 3 fazer isso. E a CPI é o voto é o remédio que tem a minoria. Só que é uma minoria qualificada. Ele precisa, parece que, ter 3, 4 ou 5 votos. Eu não tenho bem presente para apurar, parece que são 30%, né? E eles não têm isso, né? Então fica difícil. Eles nem teriam o quórum para pedir a CPI, a instalação de uma CPI. Para eles é difícil. E nós tivemos o Paulo, ao não dar continuidade àqueles projetos que o Percival tinha iniciado, ele imediatamente granjou para ele a antipatia dos vereadores, né? E isto foi altamente prejudicial para a administração do povo, né? Era essa a sigla, né? Administrando para o povo. E foi prejudicial para Montenegro também, né? A própria comunidade se tornou inamistosa em muitos casos. Nós tivemos brigas, inclusive, né? No centro, quando eu falo briga, eu falo com lesão corporal, né? Chegar às vias de fato mesmo. E por quê? Por causa da política. E veja aonde é o nascedouro disso. É lá no início, lá nas pequenas coisinhas que o Paulo fez ou deixou de fazer, né? Então foi um clima muito ruim. É verdade. Desses 7 casos que o jornal O Progresso elencou, né, que os 8 vereadores, 2 não quiseram participar, estão analisando e dando essas notas, né? Qual deles, na tua opinião, Laura, mereceria uma CPI? Eu não sei quais foram as máquinas chinesas. Máquinas chinesas, obras do PSH, obras da Escola Esperança, o conduto aqui, né, a macrodrenagem do Arroio Montenegro, Arroio São Miguel. Eu acho que o conduto não deu certo. Não seria tanto de CPI, mas seria mais de uma vistoria técnica, né? As máquinas chinesas, essas deram prejuízo. Essas tu teria que, para pedir uma CPI, tu teria que ter um nascedouro de que houve mutreta, né? Segundo o ex-chefe de gabinete da prefeitura, Clóvis Domingues, está sendo destaque agora no jornal Progresso, essas máquinas não podem sair na rua porque elas não têm documentação. Sim, mas elas não podem andar na rua. Segundo ele, essas máquinas não podem sair do pátio porque elas não têm documentação. Não, mas daí elas não poderiam ser compradas. Elas têm, sim. Elas podem não estar emplacadas. Isso, eles não conseguem emplacar elas. Bom, aí sim, aí tu poderia. Tu nem precisa, então, não precisa nem CPI para isso. Basta comunicar ao Ministério Público que o Ministério Público tem que buscar o ressarcimento desse prejuízo. Não precisa CPI. A CPI é quando há uma investigação a ser feita. É o inquérito. Nesse caso nem precisaria de investigação. Não precisa. A investigação está clara. Agora, se tivesse mutreta por trás, alguém ganhou dinheiro para comprar, alguém fez um conluio aí espúrio, então aí sim nós teríamos que investigar isso. Aí é importante a CPI. Fora disso, não é o caso de CPI. Muito bem. Laura, agora vamos falar de esportes aqui no Estúdio Aberto. O Inter joga hoje à noite contra o Corinthians no Beira-Rio. O Grêmio vai ao Paraná e pega o Atlético Paranaense, 2 pedreiras aí na dupla Grenal, né? Eu aproveitar que nós entramos no esporte para dizer que ontem foi o aniversário do Grêmio, 112 anos. O consulado do Grêmio aqui comemorou, né? Lá
no edifício no salão de festa do edifício do Capitão Warken, e foi uma festa muito bonita, com um grande bolo, até com distintivo desenhado no bolo, né? Quer dizer, foi uma beleza essa confraternização. Eu vejo, eu agora tenho assistido os jogos do Grêmio e eu não ando muito satisfeito com esse time, né? O Colorado, aos trancos e barrancos, está muito melhor posicionado no segundo turno do que o Grêmio. Aos trancos e barrancos a coisa vai indo. Daqui um pouquinho parece que dá uma luz e jogam bem, né? No outro jogo, mal. Então, dizia-se antigamente, são de lua, né? Um dia a lua está minguante, certa coisa vai mal, quando está crescente vai bem. Então, é uma incerteza, é uma incógnita esse time. Mas eu digo o seguinte para ti, eu não esperava que o Grêmio chegasse onde ele chegou. E se tu lembrar bem no início, né, eu lembro da nossa conversa, eu já falei que o Grêmio não ia muito longe, né? E foi. Então, esse mérito tem, a direção tem, o técnico tem e tal. Então, eu espero poder continuar assistindo, porque se começa a perder muito, eu já largo, não assisto mais. Tá certo, Lauro. Agora a gente sai do esporte, vamos para a política do Estado. Até que ponto, na tua opinião, né, os manifestantes têm o direito de fazer bloqueios, por exemplo, como aconteceu ontem, bloqueando a entrada de funcionários e de deputados na Assembleia Legislativa, porque, segundo os manifestantes, né, que eram professores, PMs, servidores da SUSEP, não poderia ser votado o aumento dos impostos ontem à tarde. E houve um problema lá, inclusive com armas dentro da Assembleia. E depois... Mas existe, por exemplo, a necessidade de se votar o aumento da utilização, do percentual de utilização dos depósitos judiciais para 95%. Isso é do interesse dos funcionários. Se eles não deixarem votar isso, esses outros projetos, eles estão trancando a pauta, porque eles foram colocados em regime de urgência. E eles trancam a pauta. À medida que eles trancarem, o prejuízo é para eles mesmos, eles não estão se dando conta disso, né? E a coisa vai sendo levada pela barriga. Agora, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que acontecer. Se eles forem bloquear isso o tempo todo, a entrada dos deputados, não permitir, né, qualquer manifestação e dar a confusão que deu ontem, acabar a brigada tendo que entrar em ação, e aí vai ser pior. E é esse caos que eu sempre tive medo, sabe? Esse caos que eu vinha dizendo, nós vamos acabar enfrentando mais dia menos dia, porque a situação está de penúria. Se tu olhar aqui em Montenegro, nós temos só na Ramiro Barcelos 3 lojas fechando, né? Não é só fechar a loja. Quantos desempregados? Desempregados, né? E isso vai girando, vai aumentando o bolo, né? Até chegar num ponto de saturação, e aí ninguém mais segura ninguém. Isso é o meu medo. Medo muito grande. Tá certo. Lauro, obrigado pela presença. Tudo bom. Voltamos amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto. Até mais, pessoal.